Então, boa tarde, domingo, meus queridos irmãos, discípulos e discípulos de Srila Prabhupada. Por orientação de Devantari Swami e com a bênção dos Vaishnavas desse grupo, vou dar início então ao meu depoimento agora. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, meu pai tem descendência italiana, meu avô veio de São Paulo da Moca e comprou uma lanchonete aqui onde era o cassino da Urca, aqui no Rio, que depois virou TV Tupi, e comprou a casa que até hoje eu vivo, aqui na Urca, a minha mãe veio de Campos, dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro, e eu fui criado aqui no Rio de Janeiro, nasci na Gávea, depois fui para o Leblon e depois vim morar na casa que eram dos meus avós, aqui na Urca. E depois entrei no colégio aqui na Urca mesmo, chamado Serafim da Silva Neto, um colégio estadual, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Prabhu Mahakala quando eu tinha 11 anos de idade, o Márcio Lima Pereira Pombo, Conheci ele já quando estava no primeiro ano do ginásio, que hoje eu acho que é o 7º ano, 6º ano, do ensino do primeiro grau, Eu conheci ele e nós éramos muito ligados à parte literária, porque meu pai era escritor, que já faleceu. Meu pai tem alguns livros publicados e o pai dele era diretor também de um colégio estadual aqui do Rio, Pedro Alves Cabral, o pai dele era do Norte, E então nós éramos muito assim interessados em literatura, a gente tinha uma correspondência literária, viramos muito amigos, A gente mandava cartas um para o outro, embora um morasse num bairro próximo do outro, a gente tinha correspondência por cartas. E assim, a gente era fã do Fernando Pessoa e dos Beatles, especialmente do George Harrison. E devido assim quando ele entrou, principalmente no lado assim espiritual, a gente ficou muito interessado. E formamos um grupo lá no nosso colégio só de pessoas também interessadas, alunos, moças e rapazes, interessados nesse aspecto espiritual, filosófico, de arte, de música, de literatura, toda essa parte assim, Tínhamos um grupo, que até o nome era Mifares Otten, que é o contrário de Serafim Neto, que era o nome do colégio, E nesse grupo a gente apresentava músicas em festivais de canção e assim escolares, E a gente fazia poesia, compunha música e fomos entrando para o lado espiritual. Então eu ingressei na faculdade de psicologia e o Mahakala na faculdade de letras e mantínhamos ainda o grupo, que depois se misturou com o grupo da faculdade de psicologia também. E quando eu ingressei na psicologia, eu passei a me interessar pelo psicólogo Jung, que é um psicólogo muito voltado para as diferentes tradições do mundo, diferentes culturas, na qual ele desenhava assim os arquétipos, que são estruturas mentais que nós construímos, e que fazem parte do nosso psique, Então, que é tirado do inconsciente coletivo, Então, eu me interessei muito a tal ponto que eu e também o Mahakala ingressamos num grupo de estudos que era na casa da doutora Anise da Silveira, ela faleceu aqui no Flamengo, e fizemos esse estudo orientado por ela, que é fundadora do Museu do Inconsciente. Tem até um filme agora, recentemente, sobre ela, Tem um hospital com o nome dela aqui no Rio,
E nós, durante 2 anos, participamos desse grupo de estudos na casa dela, sob a orientação dela, e também eu fiz um estágio nesse Museu do Inconsciente, onde ela introduziu essa parte de arte-terapia para os doentes mentais, né? E trabalhando essa parte do inconsciente. E aí foi através do Jung que comecei a me interessar pela tradição oriental, né? Que é muito rica, muito vasta, muito rica nos arquétipos e nos diferentes aspectos psicológicos, né, do ser, né? Então, por arranjo de Krishna, eu tive uma namorada chamada Gita, que não era devota, nem os pais, né? Não sei porque deram para ela esse nome. Eu nunca tinha ouvido falar em Gita, embora eu cantasse Hare Krishna, inspirado no My Sweet Lord, né? No compacto do George Harrison, né? E também já tinha ouvido o mantra na peça Hair, que eu fui, né? E a gente era muito ligado na contracultura, então a gente participava de todas essas coisas, né? Então, eu, assim, fui na livraria Francisco Larousse, que era uma livraria esotérica que tem aqui no Rio, que tinha no Rio de Janeiro, era uma das únicas aqui esotéricas, não conheci nenhuma outra, que tinha livros esotéricos, da Blavatsky, diferentes do Nostradamus, esses diferentes livros desse tipo. E eu fui lá comprar livros do Jung, que era o único lugar que se encontrava os livros do Jung, e aí eu vi o livro Gita. Eu me interessei só porque era o nome da minha namorada, mas não sabia exatamente de que se tratava, né? Então eu peguei, e quando eu comecei a ler, eu fiquei completamente, assim, chocado com as coisas que eu estava lendo. Não era de Prabhupada, né? O ano era 72, já estava no 3º ano de psicologia, quer dizer, então o livro, os movimentos não tinham chegado no Brasil ainda, né? Então eu, assim, cantava Hare Krishna, mas não fazia ligação de Krishna do livro com o mantra que eu cantava, né? Assim, eu cantava só por causa do George Harrison, né? Nem sabia exatamente quem era Krishna. Aí, então, eu achei o livro fascinante, o que eu li ali, só tinha os versos, não tinha significado. Era da autora Rovirel Taborrel, né? Edições Melhoramentos, estava em espanhol. Aí eu comprei o livro e, a partir daquele momento, eu não lia mais nenhum livro do Jung que eu comprei. Eu nem cheguei a ler esses livros, que eu me lembre. Ficava lendo só o Bhagavad Gita, né? E se tornou o meu livro de cabeceira. Bom, aí então eu falei para o Mahakala, né, que eu tinha conseguido um livro que era superior aos do Fernando Pessoa, né? E ele então disse que isso era impossível. E nós marcamos um encontro no Museu de Arte Moderna, no Rio, para debater. Ele levou o Fernando Pessoa, eu levei o Gita, e nós viemos conversando, andando a pé, desde lá do Museu de Arte Moderna, que é no centro da cidade, até onde era o Canecão, que hoje tem ali o Rio Sul, né? E finalmente ele chegou o momento que ele concordou que esse era o melhor livro, que não havia livro melhor que o Gita, e ele se rendeu ao Gita, né? E a partir desse momento, eu e ele nos tornamos fãs do Gita, que nem era de Prabhupada, na verdade. Eram só os versos, né? Mas nós especulávamos sobre o significado dos versos, né? Fazia 1001 especulações, porque não tínhamos ainda lido os comentários de Srila Prabhupada. Aí, quando os primeiros devotos chegaram em 73, no início de 73, chegaram aqui no Rio de Janeiro, eles alugaram um apartamento no Leme, temporada, vindo do Havaí. Eram devotos que vieram do Havaí. Eles eram todos, praticavam surf, né? Alugaram no Leme um apartamento, temporada de verão. Acho que eles chegaram em dezembro, ficaram até janeiro, fevereiro, março, uma coisa assim, né? E aí um devoto do nosso grupo místico, né, e artístico, que inclusive foi quem pregou o vegetarianismo para mim, chamado Luiz Paulo, né? Através dele eu já era vegetariano. Ele falou: olha, tem um pessoal do Hare Krishna que chegou aí aqui no Rio e estão ali num apartamento no Leme. É bem legal.
Me convidou, eu não queria ir, mas ele insistiu, eu acabei indo. E aí então, quando cheguei lá, fiquei já inebriado com o bhajan que esse devoto fazia, muito doce, né, na harmônia. Havia assim só o apartamento, uma foto de Prabhupada, havia a harmônia, alguém tocava cartos e havia um Bhagavad Gita de Prabhupada, grosso, no qual eu fiquei completamente assim atraído, porque o que eu li era uma ediçãozinha fininha, né, sem ilustrações. E eu fiquei muito atraído, e depois o devoto chamado Dhruvananda, né, o mesmo que depois foi para a Bahia, né, e conheceu Maharaj Dhanvantari, né, e esse Dhruvananda deu a palestra, eu fiquei muito cativado pela palestra dele, até achei que ele estava fazendo telepatia, porque tudo que eu questionava mentalmente, ele respondia na palestra, né. Eu achei que era uma telepatia, fiquei bem impressionado, né, Paramatma, né. E aí, então, passei a frequentar, só que da próxima vez que eu fui frequentar, já ele não estava mais no Rio, ele tinha viajado, acho que ele tinha ido para a Bahia, e aí estava o Russell, né, que depois, mais tarde, tornou-se Radhapati Das, né, um devoto brahmachari, super inspirado, né, americano, que tinha 28 anos, era bem mais velho que a gente, tinha vindo da Guerra do Vietnã, tinha sido médico, parece, na Guerra do Vietnã, e que era muito, muito inspirado em cantar o Mahamantra, né? As aulas deles eram muito assim, focadas, né, no Mahamantra, ele gostava muito de fazer Harinamas, e aí quando eu passei o apartamento eles entregaram, que já era isso era de final de março, e ele ficou hospedado na academia do De Rose, professor de yoga De Rose, da onde ele roubou, os primeiros devotos vieram dali, que na verdade esses devotos não se juntaram a ISKCON, né? Eles tornaram seguidores de Siddha Swarupananda, que era um sannyasi que pregava no Havaí, né? E alguns se afastaram da consciência de Krishna, né? Outros se tornaram seguidores de Siddha Swarupananda. Inclusive, eles criaram um centro lá em São Lourenço, que tinha o Alemãozinho, e o Augusto e outros. Uns foram para o Havaí, né? Mas, assim, esses primeiros devotos eram da Academia do De Rose, né? E ele ficou hospedado na Academia do De Rose, e os encontros eram na Praia do Leme, ali em frente ao Hotel Meridian, que agora tem outro hotel, agora não é mais Meridian, agora é de outra empresa, não é mais Meridian. Bom, aí depois, rapidamente, eles alugaram uma casa em Santa Teresa, né, e o Russell ficou lá nessa casa, né. Eu sei que o Dhruvananda foi para a Bahia, e lá eles também começaram um movimento lá, e um casal, Brishni e a esposa, acho que Janaki, foram para São Paulo, onde eles iniciaram lá também no Butantã um templo também, onde o Lokashaks também conheceu o movimento, né? Então, assim, eu comecei a frequentar, né, a casa durante um bom tempo. Eu trabalhava e estudava, né? Trabalhava meio expediente no IBGE, né, que era onde meu pai trabalhava, né, na apuração do censo econômico de 1972. Isso é meio expediente. E no outro expediente eu estudava na faculdade, né, continuei na faculdade, só que aí eu gradualmente, cada vez mais fui me aproximando, já queria raspar a cabeça, e o Russell não deixou, eu fui no barbeiro e raspei, mandei raspar e deixar o rabinho, né, a cica. E aí, primeira coisa que o Russell mandou fazer foi sair da faculdade. A faculdade era Maia. Aí eu tranquei a faculdade. Era diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente pede para as pessoas se manterem nos estudos, seus trabalhos. Naquela época não. Tinha que largar tudo, chutar o pau da barraca, né?
E aí depois mas aí eu me mantive no emprego, no trabalho. Aí eu tinha alugado um apartamento na Urca, né, perto da casa dos meus pais, onde eu vivia com outro amigo da faculdade. Nós tínhamos um grupinho da faculdade, eu tinha uma namorada também da faculdade, e aí eu deixei esse amigo meu sozinho no apartamento da Urca, larguei a minha namorada também e resolvi morar no templo. Aí quando eu fui morar no templo, eu ainda ficava trabalhando de manhã, ajudando a pagar o aluguel do templo, né? E isso foi até que um certo momento, alguns meses depois, já era no final de 73, né, eu larguei também o trabalho e passei a ficar totalmente no templo, né? Larguei tudo, trabalho, faculdade, e aí fiquei tempo integral, né, como brahmachari, e a gente coletava cantando 24 horas na rua. 24 horas não, desculpa. Saímos às 9 horas da manhã e só voltávamos às 6 da tarde. Ficamos cantando, fazendo harinama, todo o tempo na rua e vendendo um livrinho, um livretinho chamado A Mostra da Verdade Absoluta, que não era de Prabhupada, mas era uma entrevista de Siddha Sarupananda com um repórter, quando os havaianos vieram, ele veio junto, depois ele saiu, né? Ele ficou um tempo aqui no Rio, e nesse tempo que ele ficou, ele gravou uma entrevista, eles fizeram um livretinho, a gente se mantinha vendendo esse livretinho. Eu me lembro que o livreto era 2 cruzeiros, e o aluguel do templo era 2.000 cruzeiros. Então, enquanto 2 ou 3 cantavam, os outros 3 ou 4 vendiam os livretinhos, né? Dividia assim o harinama, metade dos devotos cantava, outra metade vendia os livretinhos. O instrumento não tinha mirdanga, o único instrumento indiano que tinha era o kartals, né? E aí um devoto tocava atabaque, né? Um devoto tocava atabaque e o outro tocava kartals. O Russell cantava muito bem, ele liderava os harinamas. Então a gente cantava, ia para o centro da cidade, ia para Copacabana, e depois voltava a pé para Santa Teresa, para o templo, né? Na época era tudo muito improvisado. O Russell não sabia cozinhar, então a gente fazia coisas que a gente sabia, né? Pipoca, macarronada, mingau, né? Assim, não tinha nenhuma comida estilo indiano, era tudo assim, coisa de feijão com arroz, coisa que a gente sabia fazer, né? E as oferendas eram bem também simples, a gente vinha com um prato diante da foto de Krishna, falava Hare Krishna, pronto, já estava oferecido, né? Era tudo muito espontâneo, né? E os kirtanas eram liderados, os kirtanas no templo, eram liderados com guitarra elétrica, tinha um devoto que tocava, eu também aprendi a tocar, e aí também liderava alguns kirtanas com guitarra elétrica, atabaque e kartals. E a pujari ficava dançando, né? O altar tinha uma foto grande de Radha e Krishna, né? E tinha uma sessão discipular e uma foto Panchatattva, né? E a devota que fazia o puja ficava dançando e fazendo puja no altar e dançando. Era algo bem interessante, né? Mas tinha o programa Mangalati, que tinha Guru Puja, tinha assim, esse programa tinha direitinho, né? Tinha o Sandhyatiki, e durante o dia a gente ficava na rua cantando o dia todo, né? E vendendo os livretinhos, né? Depois aconteceu que, depois de algum tempo, começaram a aparecer alguns devotos de fora, que não moravam no templo, né? Como a Mataji Gabumia, a irmã dela, a Bhutamata, o Jagat Bharata, o próprio Mahakala começou a visitar o templo, né? E começou a traduzir o Gita na casa dele, né? Sozinho, né? Ele pegou um Gita emprestado do Russell e começou a traduzir. É até bom, interessante fazer entrevistas com ele também, né? Esse já era no final de 73 para 74, que esses devotos, né? O Virochana, né? Começou a frequentar também, né? Vyasa, né? Formou-se um grupinho de devotos de congregação, externos, né? Que visitavam o templo, né? A gente chamava de devoto externo, né?
E aí depois aconteceu que quando eles se desligaram da ISCOM, né, eles foram perdendo a força, e aí começaram a voltar para o Havaí, né, o Russell começou a se preparar para ir embora para os Estados Unidos, parece que a visa dele terminou, e ele estava ilegal no país também, ele mandou todo mundo sair do templo, ficou sozinho, daí ele chamou o Jagabharata e o Mahakala para ficarem com ele no templo. Enquanto nós que morávamos no templo saímos, eu voltei por causa da minha mãe, etc., o Mahakala e o Jagabharata ficaram morando no templo, né? Até ele ir embora, né? Depois, finalmente, ele entregou a casa e foi embora para os Estados Unidos. Daí, um belo dia, eu estava na casa da minha mãe, né? De manhã, lá na Urca, onde eu moro atualmente também. E aí, tipo 7 horas da manhã, eu estava ainda na cama, toca o telefone. Aí quando o telefone toca, minha mãe atende e fala, tem um cara falando em inglês aqui no telefone. Eu logo pensei, deve ser trote, deve ser o Mahakala passando um trote para mim falando em inglês, né? Atendi o telefone, o Mahavira estava no outro lado da linha. Então ele disse, olha, eu vim dos Estados Unidos, eu sou discípulo de Prabhupada, eu vim aqui com a missão de iniciar a ISKCON oficialmente aqui no Brasil, né? Eu fiquei pensando que era trote o tempo todo. Aí quando ele viu que eu não estava acreditando na história, ele passou o telefone para o Locabando, que é um devoto da República Dominicana, que tinha vindo com ele, né? Aí quando o Locabando pegou o telefone falando em espanhol, aí eu não conhecia nenhum devoto que falasse espanhol tão bem, né? Aí eu comecei a acreditar que era verdade, né? E aí então ele falou, nós estamos aqui em Ipanema, na casa da tia do Mahakala. Faz um pouquinho. E aí, aliás, desculpa, na tia do Mahakala não, da tia do Cláudio, que era o Chaturmurti, né? Que é o devoto que tinha um sítio lá perto de Petrópolis, lá em um lugar chamado Posse, que depois virou Nova Ayodhya, né? E o Lokashax e a Mãe Marta estavam lá nesse sítio, né? E parece que alguém deu para o Mahavira o endereço da tia dele, a tia Wanda, que depois ajudou muito no início a gente, né? Então o Mahavira estava muito entusiasmado, falou, me chamou, vem para cá agora, vamos para cá. Aí eu peguei um ônibus e fui lá para Ipanema, e chegou lá, ele falava que era amigo do George Harrison, para me cativar, né? Eu falei que era fã do George Harrison. Ele falou que já tinha viajado com o George Harrison, falou umas coisas assim, que eu não acreditei muito, mas tudo bem. E depois ele disse que veio, que queria recomeçar o movimento e tal. Aí eu comecei a ligar para todo mundo, né? Liguei para o Mahakala, liguei para o Jagabharata, liguei para mãe Ragabumi, liguei para o Augusto, esse que depois não entrou na ISKCON, né? Liguei para o Rommel, também que não entrou na ISKCON, liguei para todo mundo, todos os devotos daquela época, né? O Vyasa, né? E aí a gente fomos na casa de alguns também, né? Fomos na casa do Augusto e tal, e aí reunimos todos lá em casa, né? Lá na Urca, né? Reunimos todos lá em casa, e aí começamos a cantar. Foi quando meu pai mandou a gente embora, né? Falou, aqui não é templo, vocês podem cantar em outro lugar, porque aqui não é templo, né? E aí nós fomos todos para o apartamento da tia Wanda, né? Que recebeu os devotos lá. Ela era a síndica do prédio, né? Então todo mundo que reclamava ligava para ela, e ela ia tentando botar panos quentes, né? Porque ela fazia todas as vontades, né, do filho. Mas eu pulei uma parte, né? A parte que eu pulei foi a seguinte: o Mahavira ficou hospedado na casa da tia Wanda, mas aí logo no dia seguinte tinha um devoto que tinha carro, que era o único devoto que tinha um Fusca preto, né? Esqueci o nome, era Carlos, o Bhakta Carlos, acho que ele era parente de um outro chamado Rommel,
nenhum desses entrou para o movimento, para a ISCOM, né? Então esse Carlos, ele tinha um Fusca preto, era o único devoto que tinha carro. Todos nós éramos muito novos, nós tínhamos 20 anos, 19 anos, 18 anos, 20, eu tinha 21 anos. Eu era um dos mais velhos. O mais velho, na verdade, era o Cláudio Chaturmut, ele devia ter uns 26, 27, 28 anos por aí, né? Então aí a gente pegou esse Fusca preto e fomos lá para o sítio do Cláudio Chaturmut, lá em Petrópolis. Fomos para esse sítio, né, nesse Fusca. É uma viagem, é um pouco mais longe do que Vrajabu, minha viagem, porque depois de Petrópolis ainda anda mais 1 hora e tal de carro, 1 hora de carro, depois sobe uma ladeirona grande, era lá no cima da colina. Chegou lá, estava o Chaturmut, o Lokachax e a Mãe Má, e aí passamos 2, 3 dias lá, ele tentando convencer os 3 a descerem para começar o movimento, Hare Krishna, né? O Mahavira e o Lokabando tentando convencer o Chaturmut, o Lokachax e a Mãe Má para descerem, né? Acho que uns 2 ou 3 dias ficamos lá. Até que finalmente ele convenceu. O Chaturmut tinha carro também, né? Então, todos eles pegaram o carro, deles, a gente foi no Fusca e descemos para o Rio, para a casa da tia Wanda, né? E aí sim que começaram os programas na casa da tia Wanda, né? Que as pessoas reclamavam, porque de noite tinha aula do Bhagavad Gita, de manhã tinha aula do Srimad Bhagavatam, no lugar da televisão botaram um altar, né? Aí tinha puja, né? E tudo isso, né? Então, aí começaram a procurar casa aqui no Rio para alugar, porque ele viu, porque a ideia, na verdade, era conseguir um tradutor, levar ele para os Estados Unidos para imprimir os livros, para então vir um grupo de santa, fazer santa com os livros já impressos em português aqui no Brasil. Essa que era o plano original que Hridayananda Maharaj tinha arquitetado, né? Porque como o Hridayananda Maharaj foi dirigir a BBT espanhola e depois Prabhupada pediu que ele abrisse uma BBT em português, então aí estava concentrando assim nos livros, né? Então ele pediu para Mahavira conseguir um tradutor e levá-lo para os Estados Unidos para poder começar a traduzir lá, né? E acho que até propuseram isso para o Mahakala na época já, entendeu? Mas aí quando eles viram que havia um monte de devotos já assim super assim entregues e dispostos e assim a pregar e assim super rendidos, né? Aí eles resolveram, vamos procurar uma casa então para alugar, né? E aí no Rio as casas eram muito caras, até hoje acho que são mais caras do que em São Paulo, né? E também não tinham grandes gráficas aqui na época para imprimir os livros. Então se decidiu que todos nós iríamos para São Paulo. E aí então que foi a caravana, primeiro foi de ônibus, o Lokachax, o Jagabharata e o Lokabando foram de ônibus e foram ficar hospedados na casa do Bhakta Fernando, que é um devoto da época do Lokachax, lá de São Paulo, que acho que até foi iniciado também, depois no futuro, lá nos Estados Unidos, né? Eu soube que ele foi para os Estados Unidos, agora não sei como é que foi o paradeiro dele. Lokachax deve saber, né? Ficaram na casa desse devoto e a gente foi de carro, acho uma Brasília, né? Foi o Mahavira, o Chaturmurti, eu e o Mahakala fomos nessa Brasília e chegamos em São Paulo. Eu me lembrava mais ou menos porque eu ia de vez em quando na casa de uns parentes que eu tinha em São Paulo. Aí eu fui, porque Mahavira, Chaturmurti e Mahakala não conheciam a cidade direito, e por arranjo de Krishna conseguimos chegar lá em Santa Amaro, que é onde era a casa do Fernando, e nos encontramos com o Lokachax e aí ficamos sem rumo, sem saber onde ficar,
porque a mãe do Fernando também não deixou a gente ficar na casa, no apartamento deles, né? Era muita gente, né? Aí ficamos rodando por São Paulo, até que eu tive a ideia de irmos para a cidade universitária, porque ali, às vezes, existem albergues para estudantes, como nós éramos universitários, de repente, poderiam deixar a gente ficar ali, né? Chegou lá, a USP ainda estava em construção, havia uns prédios já prontos e outros estavam em obras, estavam sendo construídos. Então já era de noite, não tínhamos outra alternativa do que senão fomos tentar dormir num dos prédios que estavam em construção. Fomos dormir na obra, né? Não tinha outra alternativa. Aí, escondido do vigia, tinha um vigia, a gente colocou vários tijolos assim, fizemos uma barricada, né? Construímos assim um local para a gente deitar, né? E fomos deitar ali na obra. Na obra tinha uma mangueira que depois de manhã a gente tomou banho, né? E quando a gente estava tomando banho de mangueira de madrugada, né? O Lokachaksi já estava cabeça raspada, o Mahakala também, eles eram muito magrinhos, né? E foram tomar banho de interior. E aí o vigia chegou com os olhos arregalados, né? Achando que tinham encontrado algum ETs, né? Tomando banho 5 horas da manhã na mangueira da obra, né? De cabeça raspada e um rabinho, né? E aliás o Lokachaksi tinha uma cabeça bem grande na época em comparação com o corpo, né? Parecia mesmo um ET, né? E aí então, quando ele perguntou quem são vocês, aí o Mahavira falou, não falar português. Aí nós também não sabíamos o que dizer, né? Fingimos que não sabíamos falar português também. Também não falar português, não falar português. E aí finalmente o Chaturmurti, que era mais velho, começou a conversar com o vigia, tentou, não sei o que ele conversou, mas nós fomos gradualmente entrando no carro, de mansinho, e fomos saindo de mansinho, enquanto o Chaturmurti, que era muito diplomático, conversava com o vigia, né? E aí fomos cantar japa, lá pertinho da cidade universitária, num parque, numa praça, uma praça que tinha ali, ficamos cantando japa, até que o Mahavira avistou uma casa rosa, estava escrito, aluga-se. Então ele falou, lá está a casa que vamos alugar, é essa casa, né? Só que nós não tínhamos fiador, não tínhamos dinheiro, né? Nem o Mahavira, ninguém tinha nada, né? Eram jovens, todos jovens, ninguém tinha, nem o próprio Cláudio tinha mais, porque o dinheiro foi gasto na gasolina do Rio até São Paulo, né? Então, ainda assim, queríamos alugar a casa, né? lá na cidade universitária, né? Que é um bairro nobre de São Paulo, né? Então, o Mahakala e o Mahavira foram lá falar com o caseiro, o cara que está tomando conta, conseguiram o telefone da proprietária, porque por imobiliária não ia ser possível alugar, né? E aí ligaram para a proprietária e marcaram para ir lá na casa dela, né? Quando eles chegaram lá, de Dote, Sika, Tilaka, né? O Mahavira tinha também ele tinha assim uma pasta com várias fotos da ISKCON no mundo todo, assim, né? Então na hora que eles chegaram, que a senhora abriu a porta, falou, vocês estão por aqui, Hare Krishna, conheci vocês lá em Londres. E a filha dela, então, era quase devota, né? Assim, super assim, favorável. Aí mandou os devotos entrarem e já concordaram que os devotos fossem morar lá na casa daquele mesmo dia. A gente passamos a noite seguinte já na casa, como se estivéssemos num acampamento, que não tinha nenhum móvel, não tinha nenhuma cama, nada, né? Dormimos no chão, todo mundo, como se estivesse num acampamento, né? Não tinha nem para cozinhar, nada, a gente comprava coisa no supermercado, frutas e coisas assim, e comia, né? Com pouco dinheiro que ainda restava, né? Então isso marcou exatamente o início da ISKCON, né? Porque essa casa foi o início da ISKCON.
né? Porque a partir dali a gente não tinha nem dinheiro, mas aí se teve a ideia de comprar latinha. Mahavira, acho que teve essa ideia, conseguir latinha de leite em pó e aí comprar a letra 7 na papelaria, escrever: ajudem a primeira comunidade espiritual em São Paulo, assim, na latinha, né? E nós íamos coletar nos semáforos, nos sinais de trânsito, né? Ali perto, e ficávamos coletando. O pessoal pensava que a gente era universitário, que estava fazendo trote, né? Porque era perto da cidade universitária, era início do ano, né? Então, era tipo fevereiro, por aí. O pessoal dava bastante Lakshmi, e com isso a gente foi se mantendo aluguel, né? Mantendo a manutenção, comida, aluguel, até que o Mahavira, nesse interim, também ia com uma racala nas gráficas e conseguiu também um crédito para imprimir revista de volta ao Supremo, sem assim fiado, né? Para depois vender e pagar, né? Ele conseguiu isso mostrando também a pastinha dele com os livros que eram impressos no exterior, né? E aí ele conseguiu com o dono da gráfica. Pois a filha do dono da gráfica virou devota também depois, a litográfica Ipiranga, né? E aí conseguimos imprimir as primeiras revistas. Nessa altura, as devotas do Rio já tinham vindo também para morar no templo, né? A Mãe Marra, a Ragabumi, a Butamata, já tinham vindo morar no templo, lá na Afrânio Peixoto, né? Na cidade universitária, né? E aí quando armou tudo assim, então se decidiu o Mahavira e o Lokashakti e os devotos, foi decidido então estabelecer formalmente a ISKCON, né? Abriu a primeira ata da ISKCON, que o Maharaj Dhanvantari já mandou aí, né? Não sei se foi o Lokashakti, o Maharaj Dhanvantari mandou aí a primeira ata da ISKCON, onde estão o nome de todos esses devotos que eu mencionei, inclusive o meu, né? Aragabum, Butamata, Mahakala, os primeiros devotos que foram para São Paulo, que eram cariocas, né? E depois lá em São Paulo começaram a vir os primeiros bhaktas, né? Que incluíam o Enéas com a irmã, a Cíntia, que depois virou o Ísvara, né? E a irmã dele na época não foi iniciada, foi iniciada depois, né? O Achala, né? Um dos primeiros bhaktas também, né? Que atualmente acho que pertence a outra linha, né? Do movimento, né? E outros, né? De São Paulo começaram a chegar e pronto, a ISKCON iniciou na cidade universitária por arranjo transcendental de Krishna, né? Que nos colocou em contato com uma pessoa que já conhecia o movimento naquela época, né? Que o movimento não era tão grande, né? Dentro de São Paulo, uma cidade enorme, com 14 milhões de habitantes, Krishna colocou a gente em contato com uma pessoa que tinha conhecido o movimento em Londres, e aí facilitou para a gente iniciar a ISKCON nessa casa da cidade universitária. Jai, Chaitanya Mahaprabhu aqui, Srila Prabhupada aqui, Jai. Bom, aí depois disso foi publicado Além do Nascimento da Morte, depois Faço Viagem a Outros Planetas, depois Bhagavad Gita, né? O templo tornou-se como fosse um acampamento de Sankta, né? Assim, o negócio era só distribuir livro, né? Todo mundo saía, passava o dia inteiro na rua vendendo livro. Durante meses e meses a gente fez isso, né? E depois fomos expulsos desse local na cidade universitária, porque era um bairro residencial, e aí a prefeitura local, né, a delegacia mandou a gente embora. Aí depois foi para Moema, né? Depois da Moema foi para Jardim Prudência, Jardim Prudência foi para Liberdade, né? Aí da Liberdade, aí depois eu fui com o Maharaj Panchadravida para o Rio, para de novo tentar abrir o Rio de Janeiro. Alugamos uma casa de novo em Santa Teresa, lá na Mirante Alexandrino, onde ficou quase um ano, e que o Chaturmurti foi presidente nessa casa. Depois disso, aí veio Vihara Prakash Maharaj, aí fomos de novo para o Rio,
né? Porque essa casa da Santa Teresa fechou. Mas aí, quando o Vihara Prakash Maharaj veio para o Brasil, vindo da Venezuela, então ele chamou o Vyasa e o Prabhu Kuladeva, né? E aí nós fomos para o Rio de novo, com o Vihara Prakash, né? E tentamos de novo, no Rio, iniciar a ISKCON, né? Até que encontramos, fazendo Harinama na praia, encontramos o devoto chamado Sérgio, que era um playboy que estava de moto com a esposa, que parou para ver o Harinama, que depois foi iniciado com o nome de Chatukoti Vinas, que era uma pessoa muito abastada, né, que tinha vários imóveis aqui no Rio, né, família rica, era um playboy, né, e foi o primeiro a importar carros para o Brasil, era muito bem abastado, e ele tinha um duplex lá em Copacabana. Então o Vihara Prakash Maharaj pregou para ele, ele acabou cedendo um dos andares do duplex para a gente ficar, que esse andar virou como fosse o primeiro templo oficial do Rio de Janeiro, era num dos andares do duplex do Chatukoti Vinas, né, que é o que depois, mais tarde, ele vendeu esses imóveis e comprou o que nós conhecemos hoje como Vraja Bhumi, né? Em 1976, ele comprou essa propriedade, que foi dado o único templo do Brasil que Prabhupada pessoalmente deu o nome, né? Esse devoto pegou o avião, foi lá para Nova York, falar com Prabhupada, pediu iniciação e pediu um nome para o terreno que ele comprou em Teresópolis. E que ele conta que Prabhupada fechou os olhos e falou Vraja Bhumi. Então ele foi assim que começou o Vraja Bhumi, e ele foi o fiador então da primeira casa da ISKCON oficial no Rio de Janeiro, ali na Tijuca, na Estrada Velha da Tijuca. Ele foi o fiador, e essa casa, onde foi instalado o Gonitai Nataraj, ela foi assim, a ISKCON foi inaugurada ali por Vihara Prakash Maharaj, e depois o Ambujaksha, que é um devoto que veio dos Estados Unidos, brasileiro, que fazia parte do grupo de Radha Damodara. Ele veio dos Estados Unidos para ser presidente desse primeiro templo do Rio, oficial, na Estrada Velha da Tijuca, né, que hoje, inclusive, está abandonada a casa lá. Eu não sei porquê, não tem ninguém morando lá nessa casa, né? Mas foi a primeira casa da ISKCON oficial do Rio de Janeiro. Então, gente, boa tarde. Então, o que eu falei até agora foi só até o ano de 1976, né? Durante todo esse período, eu trabalhei como brahmachari, distribuindo livros, né? Participei das maratonas, né? Inclusive, aqui no Rio, tenho boas lembranças da maratona sob o comando do Vihara Prakash Maharaj, né? Que a gente acordava Mangalarti, que aí depois tinha uma rápida aula, tomava praçada e saíamos tipo 6 da manhã. Ele levava a gente de Kombi nos semáforos, a gente ficava lá distribuindo o chamado Bhagavatam, até aí durante, sei lá, para as 10 horas, que era verão, né? Lá para as 10 horas ele aparecia com samoção, bem grande, feito pelo Kishora. Aí depois, lá para as 11 e pouco, ele passava, recolhendo todos os devotos, levava todos nós para o templo de volta. E aí, chegando no templo, nós tomávamos praçada, e aí cantávamos japa, isso ia até umas 2h30, mais ou menos, cantando japa, cantando prachada. Aí a gente ia dormir, todo mundo ia dormir, e acordava tipo 6 horas da tarde, 6h30, e todo mundo entrava na Kombi e íamos para os barzinhos em Copacabana, Leme, esses lugares, e ficávamos até 3h30 da manhã fazendo barzinho, e Vihara Prakash ia junto, né, dirigindo a Kombi,
de barzinho em barzinho, até 3h30 da manhã, né? Isso foi muito estático. Fora isso, tinha o Sancta de ônibus, né, que era num certo ponto, em 75, quando eu vi que estava muito chato fazer de pessoa a pessoa, a gente fazia na universidade, na USP, de sala em sala, mas aí também a gente viu que acabaram essas salas, não dá para fazer tudo de novo. Aí eu resolvi entrar em ônibus, eu vi o pessoal do Menino de Deus entrando nos ônibus, vendendo um panfletinho deles, aí eu me inspirei e comecei a entrar em ônibus também, né? Aí inaugurei esse Sancta de ônibus, né, que depois todo mundo começou a fazer, e aí eu terminei o ano de 76, da maratona de dezembro, fazendo Sancta de ônibus, né? E tirei em segundo lugar no Rio de Janeiro, né? Só perdi devido à devota Márcia, argentina, que ficava na rodoviária do Rio, entrava nos ônibus, todos os ônibus expressos brasileiros que iam para São Paulo, ela entrava, ela conseguiu um acordo com a gerência lá da empresa, né? Então é isso aí. Aí terminou o ano 76. Aí no ano 77, um belo dia que eu voltava de Sankirtan, Hridayananda Maharaj chegou para mim e falou: você hoje está indo para Porto Alegre, você vai abrir o templo lá em Porto Alegre. Eu falei: mas como? Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Não tem problema, nós temos uma casa que a Mataji Mangala Das morava lá, e ela cedeu uma casa para a gente ficar, foi morar com a mãe e cedeu a casa dela para a gente ficar. Aí ele falou: arruma suas coisas e se prepara, a gente vai dar o dinheiro da passagem e você se vira lá. E eu fui sozinho para Porto Alegre, para abrir Porto Alegre. Aí durante o período, estava lá na época dos comícios, né, da época da Revolução, né, da ditadura militar, estavam prendendo todo mundo, me prenderam algumas vezes na rua achando que eu era subversivo, né? Aí eu dizia que não, que eu ia reclamar com a embaixada da Índia, que o Brasil é um país laico, que representava a religião principal da Índia. Aí eles me soltavam, depois me prendiam de novo. Eu ficava lá fazendo Harinama sozinho em Porto Alegre, até que eles mandaram para mim aquele devoto que faleceu recentemente, o Mahamantra, né, que até teve aquele problema na televisão, que ele, no Fantástico, né, que ele atacou Nava Gokula. Então ele ficou lá me ajudando, e foi presidente de Nava Gokula na época também. E aí a gente fez vários devotos e foi legal, iniciamos o movimento lá. Depois eu saí de Porto Alegre, né, fui ser recepcionista em São Paulo, aí casei com a mãe Murti, aí fomos para Belo Horizonte, fiquei uma época de presidente do templo também em Belo Horizonte. Aí, na época, Parangati era sankirtaneiro. Depois eu saí, Maharaj Parangati assumiu a presidência. Aí eu voltei para São Paulo. Aí depois disso, eu fui para Belo Horizonte, ajudei. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu ajudei Parangati, estava iniciando o movimento lá na Sagrada Família, né? Aí depois fui para o Espírito Santo, né? Fiquei ajudando Parangati no Espírito Santo, no Centro Cultural lá, num templinho que a gente começou. Aí depois fui para BBT. Fui para BBT em 81. Não, fomos para Pinda primeiro, fui morar em Nova Gokula com a minha Murti. Comprei lá um local, uma casinha, depois comecei a construir, aí aluguei uma casa, ficamos morando lá. Aí depois de um tempo fomos para Pinda, tivemos um centro cultural em Pinda, né? Aí depois, foi o primeiro centro cultural em Pinda, aí depois de um tempo, um ano, só 2 anos em Pinda, voltei para Nova Gokula e aí nesse momento entrei na BBT e comecei a traduzir o Chaitanya Charitamrita em Nova Gokula, junto com o Mahakala, onde hoje está sendo Ajma Brahmacharis, ali era da BBT, a fundação. Aí depois de Nova Gokula, eu fui morar em São Paulo, na BBT de São Paulo, fiquei lá traduzindo Chaitanya Charitamrita. Aí depois fui morar em Vrajabhumi, aí fiquei lá um tempão, uns 6 meses. Aí terminei, não fui em Nova Gokula de novo, fiquei traduzindo lá,
Titante Aritâmrita, depois fui para Vrajabume, fiquei traduzindo para o Padalilâmrita em Vrajabume, e aí fui para a Índia em 85, fiquei 7 meses no Padayatra, junto com o Lokanatha Swami e Jadwaita Swami. Aí depois disso voltei, fui ser presidente de Porto Alegre de novo, né? Aí até 87, 88, aliás, aí 88, final de 88, 89 eu fui para Estados Unidos, fiquei 1 ano nos Estados Unidos com meus filhos, com Madhava e Sri, depois voltei dos Estados Unidos em 90, passei um tempo no Rio, aí fui para Nova Gokula de novo, fiquei 2 anos em Nova Gokula, depois voltei para o Rio com a Chamasundara, Radha Chamasundara, fiquei aqui no Rio uns 2 anos com ela, depois casei com a Mataji Satyandatma, aí fui para a Índia mais algumas vezes, e aí depois fui no centenário de Prabhupada, né? Aí depois disso fiquei assim mais fazendo negócio aqui no Rio, até que eu comecei a estudar o yoga. Em 94 me formei em yoga, em 96 me formei como terapeuta ayurvédico, né? E de lá para cá tenho sido professor de yoga, tenho sido terapeuta ayurvédico e trabalho com negócios também. Vou à Índia, trago mercadorias, vendo, né? Aí, enquanto isso, faço também dou aula de yoga no Yacht Club do Rio de Janeiro e ajudo a Arasanand lá na clínica, né? Ajudo lá no aluguel, assim, algumas despesas e algumas coisas, né? E ela me ajuda com os remédios, vendendo remédio para mim, né? Os fitoterápicos que eu trago. E assim vai, a minha vida atual é essa. Acho que eu terminei, né? Então tá bom. Hare Krishna, suas glórias pela Prabhupada. Só esqueci de falar que do ano 87, depois que eu voltei da Índia, do Padayatra, eu fiquei 1 ano viajando pelo Brasil e coletando para a construção do Samadhi Srila Prabhupada em Nova Gokula. Primeiro era para mandar dinheiro para o Samadhi Prabhupada na Índia, mas depois, não sei, eu dei dinheiro para o Isvara, e ele falou que esse dinheiro ia ser para o Samadhi Prabhupada em Nova Gokula, né? Então, embora meu nome não esteja lá naquele lápide que tem lá, está lá o nome de vários devotos, mas a gente fez 1 ano coletando, um grupo de sangue, viajeiro, com um carro, né, pelo Brasil, coletando para o Samadhi Nova Gokula. Isso foi o ano 87, antes de eu ser presidente de Porto Alegre. Depois fui ser presidente de Porto Alegre, parei lá com esse mesmo grupo, e depois é que eu fui para os Estados Unidos em 89. Fui em 89 para os Estados Unidos, voltei no início de 90.